Bueno, vamos gravar então a segunda parte. Contar para vocês um caos aqui, né, meus amigos? Buenas de novo. Esse videozito eu vou colocar a primeira parte e logo depois, dentro de algumas horas, eu coloco a segunda parte. Mas o que eu vou contar para vocês aqui? Tudo é feito aqui na forma rio-grandense de ser. A cachorrada bateu no finalzito lá que eu estava contando o caos para vocês. E aí chegaram os vizinhos. Chegou um tio meu, chegou outro vizinho. E daí já preparei o chimarrão, sentei ali na frente, dei uma proseada, falemos sobre uns caos antigos, falemos sobre agricultura, falemos sobre outros assuntos. E daí eu só botei um pano por cima e botei o meu lenço velho branco, porque agora eu tô falando de Gumercindo Saraiva. Mas é claro que sempre vou pedir para te inscrever, tu dar o teu like, tu fazer teu comentário, pois aqui nessa continuação de vídeo que vai ser mais curta, olha, vocês vão saber realmente a barbárie a qual a Revolução Federalista entrou para a história do Rio Grande do Sul. Mas não podemos esquecer que essa barbárie fazia parte de um mundo ao qual foi formado o nosso estado e foi formado os países platinos, aquele mundo das vacarias, aquele mundo das guerras de fronteira, aquele mundo de um soldado anônimo ao qual lutava de acordo com os ideais dos seus patrões ou então de acordo com os seus códigos primitivos de conduta. Um dia ainda vou conversar com vocês sobre isso, através das entrevistas de homens dos tempos antigos e através também de histórias relatadas e, claro, de histórias não contadas na escola, né, meus amigos? Mas, seguindo o baile. Mais ou menos eu tinha parado com vocês contando como é que era a força dos pica-paus, a força liderada por Júlio de Castilhos, ao qual essa força empreendeu uma perseguição ao Gumercindo Saraiva e a sua coluna revolucionária, de onde eles partiram de Santa Maria, como eu contei no outro vídeo, subiram em direção às missões, e a famosa e violenta Divisão Norte estava no encalço deles. Logicamente, ao chegarem na Lapa e tiverem aquela resistência fortíssima que eles tiveram, posterior a isso, chegaram em Curitiba, onde eu falei sobre o Barão do Cerro Azul, ao qual foi resgatado sua memória há pouco. Nós temos filmes sobre esses temas. A Cabeça de Gumercindo Saraiva, um dos filmes que foram lançados há pouco tempo, é meio que uma ficção histórica, mas relata bem. Nós temos até um filme sobre o Barão do Cerro Azul, que eu vou deixar aqui também nos links para vocês ficarem bem ajeitados nessa história da Revolução Federalista. E tu não pode falar apenas de uma coluna a qual ela empreendeu essa grande volteada pelos estados do sul. Mas, bueno, Gumercindo Saraiva ficou estacionado com sua coluna revolucionária 2 meses em Paraná, ou melhor, em Curitiba, no Paraná. Só que daí deu tempo para Floriano Peixoto preparar o contra-ataque. Então o que aconteceu? Ele juntou 5.200 praças, 2 divisões do exército e 4 divisões de cavalaria, ou 4 divisões da brigada, para contra-atacar em Gumercindo Saraiva. Posteriormente, aqui do sul, a divisão norte estava no seu encalço. E daí sim, daí vem a palavra do título do livro de Ângelo Dourado, Voluntários do Martírio. Pois após o retorno de Gumercindo Saraiva ao nosso estado, eles já estavam totalmente um exército desfarrapados, com pouca munição, com muitas mortes. Prestem bem que falei a vocês, eles saíram em 5.000 homens daqui e retornaram 1.500 homens. Então qual que foi o plano de Gumercindo Saraiva? Foi o plano seguinte: entrar por 3 pontas diferentes no Rio Grande do Sul, ao qual essas pontas não dariam tanta liberdade para a divisão norte ou contra-atacar. A briga particular de Gumercindo Saraiva era com Salvador Pinheiro Machado, principalmente, e era com Firmino de Palma, ou Firmino de Paula. E claro, a briga política, mesmo ambos nunca estarem juntos e se conhecerem pessoalmente, era com Júlio de Castilhos, a briga política. Mas era um homem que sustentou a revolução
por praticamente 10, 12 meses, um ano. A chama revolucionária no Rio Grande do Sul dos federalistas foi sustentada através da sua coluna. Mas, bueno, eles entraram pelo rio Pelotas, que é a divisão natural entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em três partes do exército, onde uma dessas partes foi liderada por Torquato Severo e Aparício Saraiva, outra divisão foi por Juca Tigre e Vasco Martins, e a outra por Prestes Guimarães e Gumercindo Saraiva. A gente tem as anotações aqui porque são muitos detalhes. E dali se vem uma das maiores batalhas, o maior confronto bélico que se existiu até então em solo rio-grandense, onde envolveu aproximadamente 4.500 homens, que foi a famosa Batalha do Pulador, no então município da época que era Passo Fundo. 3.000 soldados pica-paus contra 1.500 soldados maragatos. Foi um banho de lama, um banho de sangue e atos de bravura e valentia por aproximadamente 6 a 8 horas de confronto aguerrido. E nesse confronto foi traduzido praticamente ao pé da letra por Ângelo Dourado, pois ali conta-se algumas fontes de que tivemos entre 800 e 1.000 mortos nesse confronto. Ele aconteceu no dia 26 e 27 de junho de 1894, onde Ângelo Dourado tem uma parte, dentro do seu livro, bem interessante. Ele conta que nesse confronto tiveram, pelos cálculos dos maragatos, 214 mortos, incluindo o piquete dos polacos. Por que eu cito o piquete dos polacos? Outros grupos imigrantes já participavam também das nossas lutas de fronteira, das nossas lutas civis no Rio Grande do Sul. E ali ele teve um contato também com a bombacha, ou melhor, com o xiripá, que é anterior à bombacha. Ele foi ferido no pé, e a bombacha daquele período era uma bombacha muito larga, onde ela roçava na parte do peito do pé, que é a parte de cima do pé que a gente trata aqui, e ele cita que teve contato com outra roupa mais antiga que ele não tinha conhecimento, que era o xiripá com ceroulas, ao qual traremos aqui sobre uma história da roupa do rio-grandense, a roupa del gaucho platino argentino, como eu sempre trago aqui algumas peças de roupas explicando para vocês que se esqueceram no tempo, foram retomadas e tomaram uma nova interpretação. Essa batalha fez com que a força de Gumercindo Saraiva, a moral da tropa, ficasse muito baixa, e foi a última batalha em que ele se envolveu. Pois no dia 10 de agosto de 1894, no Riacho Carovi, na época era município de Santiago, ele estava ao longe vendo uma escaramuça entre piquetes do grupo dele e piquetes do inimigo. A ideia deles era direcionarem de volta à fronteira com o Uruguai, ali se restabelecerem e retornarem depois com as forças mais vitalizadas para continuarem o ataque ao governo de Júlio de Castilhos e também ao governo de Floriano Peixoto, o tio Flor, como eu gosto de chamar o índio velho. Claro, com a revolta da Armada acontecendo simultaneamente nesse contexto, que foi uma revolta que teve também 3 fases, as 3 revoltas da Armada, conforme os livros da história contam a vocês e contam a mim, e eu repasso aos meus alunos. Mas procurem saber que foi uma revolta contemporânea a esta. Se ambas conseguissem se juntar, tremeriam os alicerces, como tremeram os alicerces da nascente República do Brasil. Nesse fatídico dia, existe meio que uma aura de mistério sobre a morte de Gumercindo Saraiva. Dizem que ele estava no topo de uma coxilha e foi alvejado por 2 tiros. Esses 2 tiros foram fatais e levaram ele a morrer. Então o homem, aos 42 anos, que sacudiu a República, foi morto com tiros, não foi morto em combate. Até hoje não se sabe realmente, como eu falei para vocês, porque é um mistério, se alguém da sua tropa o delatou, se algum franco-atirador conseguiu acertar ele, um tiro na coxa e outro tiro no abdômen, que não teve como resistir. E
morrendo, se entrou para a história, pois o nome Gumersindo Saraiva, quando era ouvido pelos seus adversários, ele era um misto de respeito, mas também de medo, pela sua tática, pela sua bravura e pela forma como foi criado aquele mito de um líder natural, del verdadeiro caudilho, assim dizendo. Seguindo o baile, eu vou deixar para vocês aqui lido o que Epaminondas Virabalda, em 1897, que foi o ano que escreveu o livro, 2 anos depois do fim da revolta, 3 anos depois do acontecimento, algo assim muito contemporâneo à época, ele cita aquele ato de selvageria que ocorreu logo após o sepultamento de Gumersindo Saraiva no cemitério dos Capuchinhos. Eles sepultaram Gumersindo e as forças de Firmino de Paula estavam no seu encalço. No momento em que souberam que havia sido sepultado ali, eles abriram a cova de Gumersindo Saraiva, tiraram o corpo dele para fora, cortaram suas orelhas, cortaram a sua cabeça do corpo e ataram ele na porteira do cemitério, para que todos os outros que cruzassem por ali vissem um dos maiores ou o maior general Maragato estava morto. Isso é comum na história do Brasil. O que aconteceu com o Antônio Conselheiro foi a mesma coisa. O que aconteceu com o Virgulino Ferreira, o Lampião, é a mesma coisa. Só que a partir daquele momento a cabeça dele foi colocada em um saco, foi transportada a cavalo de Santiago até Porto Alegre, cerca de 500 quilômetros, foi entregue no Palácio Piratini para o governador da província, que era o Júlio de Castilhos, dentro de uma caixa de chapéu. Para vocês terem a noção das palavras de Epaminondas Virabalda há mais de 100 anos atrás, ou exatamente há quase 125 anos atrás. Em um ato de delírio, exaltação e vingança, não souberam refrear seus instintos animalescos. Vejam só as palavras profundas desse escritor. E ele não citou sobre o que aconteceu com essa profanação do cadáver do Gumersindo Saraiva. Ele apenas foi citado isso com pessoas que estavam lá naquele momento e com também integrantes da coluna de Firmino de Paula. O jornal A Federação, de setembro de 1897, também traz um título bastante pomposo e um título bastante aguerrido contra aquele homem que foi um dos maiores inimigos de Júlio de Castilhos, se não o maior. E a gente nota nesse sentido ao qual o jornal A Federação, ele era um órgão do PRR e ambos pertenciam a Júlio de Castilhos. Pesada como os Andes seja a terra que teu cadáver maldito profanou. Caia sobre esta cova asquerosas as vítimas de tua violência, a memória das mães que seus filhos foram perdidos. Maldita seja tua memória, bandido. Foi assim que se referiram à morte de Gumersindo Saraiva. Posteriormente, essas palavras mostram o alto grau de violência, o alto grau de ataque ao qual nós tínhamos no nosso Estado, de ambos os lados, e é claro que o lado governista, sempre com mais poder, ele atacava com mais violência, isso é indubitavelmente, olha só que palavra gaúcha, meus amigos, palavra muito moderna, indubitavelmente maior, pois seguiu-se as perseguições aos maragatos, seguiu-se as perseguições àqueles que contrariavam o governo de Júlio de Castilhos, e eu posso dizer que o Estado foi dividido entre aqueles que exaltaram a morte de Gumersindo, mas entre aqueles que choraram pela morte de Gumersindo. Os que choraram pela morte de Gumersindo Saraiva simplesmente foram aqueles que viam que não existia espaço para eles naquele mundo novo. E aquele mundo novo era o mundo da República, era o mundo positivista, era o mundo onde não se existiam mais lugares para as tradições, para aqueles campos sem fim e para aqueles gaúchos que viviam sob a copa do seu chapéu e se protegendo com seu poncho, onde o facão e a garrucha eram normas de lei. Falo aqui de uma forma romanesca, romantizada sobre o tema, mas é isto mesmo que aconteceu, pois Júlio de Castilhos empreendeu, juntamente com seus asseclas, assim falando,
um governo bastante autoritário, bastante violento. Se tu contrariasse o governo, tu era eliminado sumariamente. Era uma briga entre dois lados do estado, o estado da parte norte do Rio Grande do Sul, que apoiava Júlio de Castilhos, e os estados, os municípios da parte sul do estado, aqueles que ainda viviam o período áureo da pecuária e que já estava entrando em declínio com a entrada dos frigoríficos estrangeiros aqui. Esse ponto também é bastante visto. E agora, abrindo um parênteses sobre as famigeradas degolas. Elas já foram abordadas aqui, como eu falei com vocês, meus amigos, mas eu posso dizer que elas existiram de formas diferentes em cada piquete, em cada agrupamento de soldados. Os provisórios eram soldados arregimentados a dinheiro, a patacão, como eu citei a vocês, da Divisão Norte, arregimentados a muita plata e a carne gorda, nos acampamentos que tinham, e esses provisórios viviam com a lei do seu lado, mas não prestavam, digamos, uma ordem a essa lei, pois todo soldado de carreira ele tinha que seguir um código dentro do exército. O provisório ele estava ali apenas por estar ali, ele estava alheio àquelas ordens e àquelas éticas do exército. E dentro disto, é claro que na tropa de Gumercindo Saraiva, mesmo ele sendo um caudilho ao qual praticava gestos nobres, ele fazia uma vista grossa, por exemplo, ao seu primo Cesário Saraiva, que foi um degolador, ao qual andou com ele por essas volteadas no Rio Grande. E aqui eu deixo para vocês um agradecimento do fundo do coração, trazendo essas histórias intercaladas com o lugar onde é que eu moro, com figuras rio-grandenses da atualidade, nesse século novo que nós vivemos, e também com histórias não contadas na escola. Meu forte abraço no coração de cada um, e sacando meu sombreiro da cabeça, meu muito obrigado a vocês, meus amigos. Espero que gostem desse vídeo. Um baita abraço no coração de cada um.